música, então, servia como se fosse um teletransporte pra você. Sim, sim. Entendi. A música, pra mim, começou muito na igreja, né? Uhum. Acho que é a realidade de muito músico por aí, músico bom, inclusive, que começou com igreja. Só que assim, pra mim foi diferente, porque geralmente, né, é claro que existem exceções, mas geralmente o pessoal de igreja, né, cristão, os cristãos ainda mais da realidade que eu era nos anos 90, subúrbio do Rio de Janeiro, a galera um pouco mais conservadora, e ainda mais naquele tempo, né, geralmente não ouve música dita do mundo, né, mas meu pai foi diferente, meu pai sempre me influenciou, cara, eu então ouvi de Michael Jackson a James Brown, Aham. clássicos da MPB e também os louvores da igreja, né? Os corinhos, né? As músicas clássicas do ambiente cristão. Eu também ouvia. Então, eu nasci num ambiente meio não tão quadrado. Meu pai era um cara que sempre. Era, não, né? Não morreu. Sempre foi questionador, sempre foi um cara que me fez pensar. O jargão dele era: Samuel, pensa antes de fazer. Então, meu pai, se estiver ouvindo aí, ó, é isso. Pensa antes de fazer. E eu replico isso pra minha filha. Eu já escutei, tipo, pensa antes de falar. Uhum. Pensa antes de falar, de Antes de fazer. fazer isso. É por Enfim. isso que, tipo, a gente tem dois ouvidos, né? E Pô, uma boca. perfeito, exatamente. Pra gente falar o menos possível e E ouvir escutar muito mais. mais. Esse acho que é o segredo da sabedoria, né? Exatamente. Enfim, meu pai foi essa ponte, né, que me ligou ao universo, não tirando o crédito da minha mãe me ensinou vários princípios morais que eu levo comigo até hoje. Mas meu pai foi o cara que. Ele é artista também, né? O cara é artista, toca de tudo, compõe no nicho dele, que é o gospel. É, e muito bom, por sinal. Sim, eu sempre fui fã do estilo de composição do meu pai, então eu trouxe isso. A composição, junto com a experiência da música, junto com as conversas, junto com a família, junto com os questionamentos, até o ponto de cara, eu pertenço aqui, mas eu não quero. Sabe aquela. Lembra das aulas de biologia? Aham. O ser vivo nasce, cresce, reproduz e E morre. morre. Então, eu não queria fazer essas coisas sem ter a experiência de ter vivido em outros lugares. Entendeu? Isso aqui, tipo, nasce, cresce, reproduz, tem a experiência e morre. Exatamente, viver. Pra mim, aquela Aham. realidade que tava lá, tava bom. Eu gosto muito da minha raiz, eu gosto muito do Rio de Janeiro, apesar de todas as questões, os problemas, os dilemas políticos e sociais. Pô, é a minha cidade, como é Goiás, é Goiânia pra você, É. né? Tem as questões, mas, pô, Piqui, eu não Véi, odeio Piqui. você não gosta de piqui. Não gosto, Lógico. pô. O piqui, tipo, Não a tem Tana, você como. gosta de piqui, não gosta? Isso aí. Porque eu também amo piqui. É, Se a Tana não comesse piqui, velho, ela não ia ser goiana. Ela pois não é. ia ser O goiana. pessoal fala que o goiano legítimo tem que comer Tem que piqui. comer piqui. Não, não. Só que tem uma coisa, não é Ah, todo goiano também. O piqui é o seguinte, o piqui é ou você ama ou amo, você odeia. odeia. Não tem meio termo, entendeu? Até Exatamente. picolé de piqui A tem. gente conversou sobre isso no telefone, foi? A gente conversou sobre isso, foi. Não, não, Exatamente. não, 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 pra mim não Mas dá. assim, quiabo, você come quiabo? Quiabo, ah, prefiro evitar. Aí, Mas se tiver que comer, agora piqui não come. dá não. Ah, não, a gente, Piqui não tipo, dá. o piqui é ou é amo ou odeia mesmo, não tem essa. O quiabo misturado com outras comidas, né? No molho, Ah, não, aquele misturado, eu gosto no, demais, no cozido, né? Nossa, é bom. É muito bom. É com comidas típicas, né, dos estados e tal. É, mas vamos lá, com um tópico legal aqui que eu queria já saber. Qual que é o Diga. estilo de música que você tá começando a, tipo... Você já tocou já esse tipo de música lá no Brasil ou você tá desenvolvendo ele aqui? Então, essa é a aventura, né? Tipo, pra quem o músico que gosta de tipo, entrar de cabeça no lance de produção, de pensar a sua música, da sua identidade, quem é você, quem é seu eu artista, é um exercício árduo. Pra quem já achou, ele teve que trilhar esse caminho de saber qual é a mensagem, qual é a forma que passa a mensagem, e também o estilo musical. Uhum. Eu tô nessa busca. Tipo, eu asseguro pra você que eu tô num step muito mais acima do que eu estava, tipo, meses Meses atrás. atrás. Eu até achei que eu pensei, pô, acho que eu vou demorar muito tempo pra poder me achar. Mas não, algumas coisas estão acontecendo. Eu acredito isso a muitas pessoas, a Deus também, mas a Tana, minha esposa, a muitos encontros que tenho tido e tem me proporcionado eu trilhar esse caminho de uma forma até que eu me surpreendo. Uhum. Estilo musical. É,
o meu estilo, eu até escrevi no meu Instagram recentemente, eu vou ter que ir um pouquinho antes para poder Não, chegar pode nisso ir, aí. pode ir. A minha realidade de música sempre foi de igreja. E eu acho isso daí bom, muito bom. Por quê? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Eu falo do Uhum. lado bom. Lado bom. A igreja te educa. Te educa em qual sentido? Como você se posiciona, como você se expressa, como você fala. Ela te educa até intelectualmente. Depende da igreja, é óbvio, né? Uhum. Mas a minha realidade foi uma realidade questionadora. Eu vim de origem batista. As igrejas históricas, eu também quase eu flertava muito com teologia, fiz teologia, Aham. inclusive. As igrejas históricas, de origem É porque você histórica, fez história, né? fiz Então você tem que ter pelo menos um pouco de. de. Você tem que Aham. realmente flertar com teologia. Então, Sim, eu não terminei, mas eu já passei. teve um Enfim, namorico. exatamente. É, essas igrejas históricas, elas têm como tradição o ensino, né? Uhum. O ensino, a leitura, o questionamento, enfim. Todas essas questões aí passaram na minha adolescência, na infância. Questões que eram meio tabu. Meu pai, como era um cara que questionava, o que foi, para minha felicidade e de algumas pessoas que foram criadas comigo, meu pai foi o nosso professor da EBD. EBD é a Escola Bíblica Dominical, Uhum. onde o pessoal vai aprender da Bíblia, aprender os preceitos morais da fé cristã e tudo mais. Uhum. É esse o momento, geralmente domingo de manhã. E ali, meu pai sempre foi um cara. Samuel, né? Meu pai tem nome, Samuel O nome também. bíblico também. Também. Ele sempre foi um cara questionador, sempre foi um cara, tipo, que incentivava a pensar, dito o jargão, né? Pensa antes de É. fazer. Então ele levava isso pra classe, de uma forma muito lúdica, assim. Até, às vezes o crente, né, tem esse lance, alguns, né? Claro que eu tô falando muito da minha realidade, porque a Tana tem outra realidade. Você tem que falar da sua É, experiência que você tem. Pelo que exatamente. você passou, no caso. Exatamente. Então, meu pai sempre foi muito lúdico, tem a coisa do improviso, de conversar, de trazer temas, questões que não eram tão religiosas assim para a gente debater, como racismo, como preconceito. Isso eu tô falando do começo dos anos 2004, 2005, 2006, ali Uhum. que era a minha adolescência. Então, ninguém falava disso não. Eu falava disso não. Sexo de uma forma sem tabu, sem aqueles. Porque igreja, ambiente É, eclesiástico, até hoje tem um pouco de tem. tabu de falar de questões sexuais. Quando fala é sempre no vetando, né? Você não pode, não pode, não pode. Os não podismos. Enfim. Mas aí meu pai não, sempre teve esse lance do questionamento, sempre dessa produção intelectual. Isso me ajudou pra caramba a compor, escrever. É, é, ou então também me ajuda na relação com as pessoas. E nessa lance de conexão, a música foi surgindo pra mim como, primeiro, coral. Canto coral de criança. Aí aprendi flauta doce. Aí tive noção de teclado. Aí fui pra bateria. Aí aprendi bateria. Tudo isso no ambiente da igreja. E aí tocando, sempre tocando. A, a ambiência de igreja te favorece em várias questões. Uhum. Uma delas é a relação. Você se relaciona bem, você Aham. fala bem com as pessoas. É. Tem os preceitos cristãos, né, de amar o próximo como a ti mesmo, e junto com isso você está conectado na Igreja Batista, você se conecta com uma igreja, tem associação de adolescentes, tem Juventude Nacional, adolescentes batistas, já depois Jovens Batistas, aí tem o Nacional, Jovens Brasileiros, Uhum. enfim, você se conecta com um monte de gente.